pessoal, esse é mais um vídeo do canal do professor Jadson Dantas, do Doutor Física. E no vídeo de hoje a gente vai resolver essa questão aqui de eletromagnetismo, certo? Envolvendo um dos conceitos mais importantes, que é a lei de Lorentz, certo, pessoal? Então, se você está pagando eletromagnetismo aí na sua universidade, certo? Não deixe de conferir esse vídeo, porque essa questão provavelmente vai ter alguma muito parecida na sua lista de exercícios ou até mesmo na sua prova, certo? Então vamos lá, a questão diz o seguinte: um fio com 13 gramas de massa e L igual a 62 centímetros de comprimento está suspenso por um par de contatos flexíveis na presença de um campo magnético uniforme de módulo igual a 0,440 Tesla, entrando pelo plano da folha. Veja a figura abaixo, que aqui eu coloquei ao lado, certo? Determine, letra A, o valor absoluto e B, o sentido para a direita ou para a esquerda da corrente necessária para remover a tensão dos contatos, certo? Então vamos lá. Qual é a lógica, né, dessa questão? Esse fio está apoiado aqui, tem essas duas molas aqui que elas são tensionadas devido ao peso do próprio fio, certo? A questão é que a gente vai colocar uma corrente elétrica aqui nesse fio e essa tensão vai sumir. Vai sumir por quê, certo? A lei de Lorentz diz que se eu tenho uma carga elétrica que entra em uma região do espaço onde há um campo magnético, se essa carga estiver em movimento, ou seja, se ela tiver alguma velocidade, então ela vai sofrer a ação de uma força magnética, certo? Então aqui existe um sentido na corrente desse fio que a gente coloca e a força magnética vai apontar para cima, ao passo que a gente sabe que o peso do próprio fio sempre aponta para baixo, certo? Então existe um valor de corrente adequado que a gente coloca aqui, certo? Que a força magnética vai equilibrar o peso, a força magnética vai apontar para cima e o peso vai apontar para baixo. Quando esses módulos desses dois vetores forem iguais, então a tensão aqui nas molas irá sumir, certo? Porque é como se a barra não estivesse pesando nada para essas molas. A tensão aqui vai ser zero, certo? Isso acontece quando o peso é igual à força magnética. Então o ponto de partida para resolver essa questão é a própria lei de Lorentz. Então vamos aqui passo a passo, certo? O que diz a lei de Lorentz? Diz que a força magnética é igual à integral de I dl vetor B, certo? Onde I é a corrente elétrica, dl é o elemento infinitesimal de linha do fio. Veja bem, se eu tenho esse fio aqui, o dl em qualquer ponto do fio é um vetor que tem um comprimento bem pequenininho e aponta na direção do fio, certo? Aqui, para nossa sorte, em qualquer ponto do fio, o dl vai apontar na direção x, certo? E o B é o campo magnético, certo? Então, se eu quero saber só o módulo da força, eu posso dizer que é I dl B seno θ. Por quê? Porque esse produto vetorial aqui, dl vetor B, o módulo dele é o que? Módulo do primeiro, dl, módulo do segundo, B, vezes o seno do ângulo entre eles, ou seja, o seno de θ. Aqui θ representa o ângulo entre o vetor de linha dl e o vetor campo magnético, certo? Agora veja bem, em qualquer ponto do fio, o vetor de linha vai apontar na direção x, ao passo que o campo magnético nessa região aqui aponta na direção menos z, né, entrando na tela do computador. Ou seja, os dois são perpendiculares em qualquer ponto do fio. Então esse seno de θ aqui é seno de 90, ou seja, é 1. Então o módulo de F é I dl B. Outra coisa interessante é que em qualquer ponto do fio, o campo magnético ele independe do valor de dl, ou seja, ele é o mesmo em qualquer ponto do fio, ou seja, o B ele é constante com relação a dl, então ele pode sair da minha integral, assim como o valor da corrente I. Então eu fico B vezes I vezes a integral de dl. A integral de dl é o próprio comprimento do fio Lzão, certo? Então o módulo da força magnética vale B vezes I vezes zero, ou seja, vale o módulo do campo vezes a corrente elétrica vezes o comprimento do fio, certo? Veja bem, se eu estou interessado na minha situação de equilíbrio,
eu quero que o peso do fio seja equilibrado pela força magnética, ou seja, o módulo de P, que é o peso, igual ao módulo de F, que é a força magnética. Então eu tenho aqui que o módulo do peso mg é igual a BIL, que é o módulo da força magnética que a gente já encontrou aqui, certo? Então, isolando o I aqui, eu tenho que o I é igual a mg sobre BL. E aqui eu tenho todos os dados, eu sei qual é a massa do fio, eu sei qual é a aceleração da gravidade, eu sei qual é o módulo do campo magnético e eu sei qual é o comprimento do fio, certo? Substituindo aqui, ó, veja que aqui eu esqueci das unidades, porque é o que eu sempre falo, né? Se eu estou trabalhando no sistema internacional de unidades e eu coloco todas as minhas unidades no sistema internacional, a minha resposta vai estar também no sistema internacional, certo? Então eu tive esse cuidado aqui, ó. A massa 13 gramas, ou seja, 0,013 kg, vezes G, 9,8 metros por segundo ao quadrado, dividido por B, 0,440 Tesla, vezes o comprimento do fio, 62 centímetros, 0,62 metros. Certo? Fazendo essa conta aqui, o valor da corrente dá 0,47 ampere. Então esse é o valor da corrente que o peso vai estar totalmente equilibrado pela força magnética. Para descobrir qual é o sentido disso, a gente vai utilizar a regra da mão direita. Então veja bem, ó, se meu indicador aqui aponta na direção do fio, da corrente, né? Esse dedo aqui aponta na direção do campo entrando e a força magnética é meu polegar para cima, certo? Ou seja, se a força magnética está para cima, ela está equilibrando o peso, certo? Então, o sentido correto é da esquerda para a direita, ou seja, a corrente está aqui para a direita, certo? Então, finalmente, a gente pode terminar de responder nossa questão e dizer que qual é a resposta. A gente precisa de uma corrente de 0,47 ampere da esquerda para a direita. Essa é a resposta da nossa questão, certo? É isso, eu espero que vocês tenham gostado, certo? Se gostaram, por favor, deixem aí a curtida de vocês, deixem os comentários falando o que vocês acharam dessa questão. Se vocês tiverem alguma dúvida também, deixem no comentário aí que eu vou estar resolvendo, vou estar tirando essa dúvida o mais rápido possível, certo? E principalmente salvem essa publicação para estudar depois, porque essa é uma questão que provavelmente pode estar aí nas suas listas de exercícios ou até mesmo em uma de suas avaliações, certo, pessoal? Muito obrigado pela atenção de todos e até a próxima.